Louvado seja Yahweh, aleluia. Shalom, meus amados irmãos. Com muita alegria, né, que a gente está aqui mais uma vez, no nome de Yahshua Mashiach, né? Fiquei aí essa semana um pouquinho sentido, né? Que teve aí probleminha de saúde aí. O tal da dengue conseguiu me acertar, mas aprove ao Altíssimo que essas coisas acontecessem para a gente sair mais forte, né? Então a gente está se recuperando bem. Louvado seja o Todo-Poderoso, no nome de Yahshua Mashiach. E mais um sábado, mais um final de semana, né? O Altíssimo nos concedeu para a honra e louvor do nome dele, em toda a sua majestade e plenitude. Irmãos, na semana passada eu falei sobre o casamento perfeito. Eu acredito que, né, como de acordo com os comentários, não teve nada demais, louvado seja Yahweh. Também o que teve eu paguei, mas algum comentário alguém não entendeu, né? Que teve um comentário dizendo que não existe casamento perfeito. Mas eu não afirmei que existe o casamento perfeito, mas eu mostrei o caminho para a perfeição do casamento. Casamento perfeito não vai existir mesmo. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, e a gente vai ter as nossas diferenças, a nossa divergência, porque é natural. Então, toda vez que a gente for assistir uma live, escutar um irmão ou uma irmã, escutar a mensagem, não entender ela, tem que ver de novo para entender. Porque o intuito aqui não é passar para vocês o que vocês devem fazer de acordo com a experiência que eu tenho da minha vida. Eu não posso fazer isso. A intenção é trazer uma mensagem para vocês, para que vocês reflitam em cima dessa mensagem, tenham um ponto de partida para alguma coisa que não está legal na sua vida espiritual, na sua vida particular, na sua vida pessoal, né? Principalmente como servo, porque servo a gente é em qualquer lugar, a gente não escolhe onde ser servo. A gente é servo e acabou, onde está, em casa, no trabalho, na rua, na casa de amigos, de parentes, não interessa onde, a gente é servo, ponto. É isso que nós somos. Então eu não tenho aqui intuito de querer falar para alguém, você faz assim que vai dar certo, faz aquilo outro. Eu não tenho essa pretensão, irmão, mesmo porque eu não sou perfeito, justamente por isso. Eu não sou o tipo de pessoa que vai garantir alguma coisa para vocês. Eu posso falar para vocês o que deu certo na minha vida eu posso. Tanto é que a gente está superando as adversidades aí nesse tempo todo junto. Né? Quando eu e minha esposa a gente começou, a gente não tinha nada, era uma casa grande, uma cama só, acho que 2 panelas e uma vasilhinha de álcool. Era onde a gente cozinhava, entendeu? E a casa não era nossa, era alugada. E eu não tinha trabalho, era outra situação, trabalhava de biscate, então é um negócio complicado. Mas já são aí 16 anos. Louvado seja o Todo-Poderoso, superando as adversidades mesmo, tá? Momentos de problema de saúde com as crianças, superamos junto. Situações de desemprego, que estava acontecendo com muita frequência comigo, né? Superamos juntos. Em nenhum momento a minha esposa chegou para mim e, como é que eu vou dizer, me humilhou por eu ser uma pessoa de, naquela época, não ter muito conhecimento, não ter estudo naquele período, nem nada disso. Hoje, graças ao Altíssimo ter colocado ela no meu caminho, né? A gente tá junto nessa pegada aí. Hoje eu estou crescendo, mas eu estou crescendo com ela, eu não cresço sozinho. Bom, irmãos, eu não sei dizer para vocês o que é perfeição, mas eu vejo a perfeição aí. Porque se ela não tivesse sentimento verdadeiro, sincero por mim, ela podia ter chutado o balde e ido embora. Porque ela é nova, ela é bonita. Ela não fica sozinha se ela não quisesse. Agora eu não, para mim já é mais difícil. Já tô uma pessoa experiente. Tô com 44 anos. Tô ficando já idoso, começando a botar cabelo branco. Entendeu? Não é mais a mesma coisa de antes. Então eu tenho que focar em tudo. E daquele mesmo jeito, quando a gente começou, aquele mesmo cara que protegia, que lutava, eu sou a mesma pessoa hoje. A diferença daquele cara quando a gente começou para o de hoje é que Yahshua está no centro.
Aí sim há uma perfeição. Porque Yahshua está no centro. Se ele não estiver no centro, se o Altíssimo não estiver no centro, não vai ter casamento perfeito nunca. Ninguém vai ser aperfeiçoado nunca. Apóstolo Shaul diz. Ele mostrou lá em 1 Coríntios, eu mostrei na semana passada, no livro de 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7, que o amor, ele traz a perfeição. É esse sentimento sincero, puro, que não sente ódio, que não humilha, que não maltrata. Olha, irmãos, gente, se não entendeu a mensagem da semana passada, vai lá e escuta de novo, assiste outra vez. Não faz comentário sem entender, não. Porque eu citei experiências, algumas experiências que eu tenho, que eu tive na minha vida, principalmente na minha vida, eu e minha esposa, para a gente estar aqui até hoje, louvado seja o Todo-Poderoso, e parece que não há entendimento disso. Então eu não sei nem para que assiste live. Tá? Vamos procurar um entendimento, vamos procurar botar a cabeça para funcionar, porque o intuito aqui não é isso. Também não quero ser seguido por ninguém. Quem tem que me acompanhar é justamente ela, minha esposa. Quem tem que me acompanhar são meus filhos. E esses têm que me acompanhar. Eu citei na semana passada o relacionamento maravilhoso que eu acho muito lindo, que é do irmão Arlindo Miranda e a irmã Marlene, a coisa mais linda do mundo. Eu acho aquilo ali é uma coisa que, assim, é o exemplo que eu, Leandro, pegaria hoje, tá? Tem vários outros exemplos, é claro que tem, mas eles são um exemplo, entendeu? Isso é o que eu vejo. Agora, se tu não entendeu a mensagem, meu irmão, se tu não entendeu a mensagem, minha irmã, da semana passada, me perdoa, tá? Se de repente com essa palavra você entendeu que eu falei alguma coisa direcionada para você, eu também não falei não. Só que é o seguinte, é o que a Escritura ensina. A Escritura, ela não vai mudar o parâmetro dela, a forma, o que ela exige de mim, ela não vai mudar porque eu sou fraco. A Escritura, ela não vai mudar nada dentro dela para se adequar a mim, não. É eu que tenho que me adequar na Escritura. E eu vou provar isso agora, tá? Porque, mais uma vez, né? Porque a gente que traz aqui estudos da palavra para os irmãos, para compartilhar isso, irmãos, a gente não está falando nada por conta própria, não. Louvado seja o Altíssimo. A gente está mostrando o que a palavra está nos ensinando. Sabe, irmãos? Então, às vezes eu fico vendo quanto Yaldin, com experiência já de vida, mas é tão menino ainda. Às vezes eu fico pensando até, eu falei, Alxa, tu tá mesmo dentro dessas pessoas? Porque às vezes eu penso que tá acontecendo alguma coisa com os irmãos que nem os irmãos estão sabendo o que é. Pessoas extraordinárias, maravilhosas, mas numa meninice, que eu não sei como é que vai ser. Hoje eu estou aqui dengoso, entrando dentro da sua residência através do aplicativo, do celular. Louvado seja o Yahweh Todo-Poderoso. Estou entrando dentro da sua casa porque é a vontade do Altíssimo, mas também a sua vontade, que você também não é obrigado a assistir irmão Leandro, você não é obrigado a assistir irmão Arlindo, você não é obrigado a assistir ninguém. Se quiser, caminha com a tua própria perna do teu jeito, fica à vontade. Mas vamos ter um pouquinho de sabedoria, tá? Porque se você vai assistir uma mensagem, vai ouvir uma mensagem de alguém, presta atenção no que está sendo falada. Reflita sobre aquilo, a mensagem que está sendo passada, para que depois você faça uma dedução daquilo que ele passou. Faça igual os irmãos de Bereia. Vai lá na Escritura, juntinho, e olha, vê se é isso mesmo. Se for, maravilha, louvado seja o Todo-Poderoso. Mas se não for, joga fora, irmão. Não tem problema. Tá? A gente está aqui como parte do corpo para somar. A gente não está aqui para poder prejudicar ninguém, não. Não existe o casamento perfeito? É claro que não. Mas se o amor de Yahshua está em mim, faz eu cuidar da minha esposa e proteger ela como ele amou a igreja e protegeu a igreja, tanto é que a igreja ainda está sobre a terra, olha só que maravilha. A perfeição está aí. Eu não sou perfeito, mas o Ruach Kadosh que está em mim, ele é perfeito e me aperfeiçoa. Então vamos pegar a visão disso daí, porque o conceito de igreja não é um indivíduo só, uma pessoa sozinho, livre, não. O conceito de igreja é conceito. Tá, irmãos? Conceito de igreja é
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz Yahushua Mashiach. O conceito da igreja começa aí. Por isso que se começa dentro de casa. Porque dentro de casa existem 2 ou 3 reunidos nesse nome, no nome de Yahushua, no nome mais maravilhoso que tem, abaixo de Al. Se bem que não é, né? Porque o filho o nome do filho está no nome, o nome do pai está no nome do filho, né? Então, não tem como escapar disso. Por isso que ele inteligentemente deu esse conceito. Que maravilha! Então, irmão, vou estar orando no nome de Yahushua Mashiach. Vou procurar fazer uma live mais tão curta quanto da semana passada, para que nós possamos estar entendendo. E aos irmãos que não entenderam a mensagem, ouça de novo o que eu falei na semana passada. Tá bom, meus amados irmãos? Porque nós estamos vivendo dias atribulados, tempo turbulento, coisas terríveis aí estão para acontecer, os Ialdins estão vacilando, estão fazendo coisas estranhas demais, entendeu? Bebida, um monte de coisa, né? Palavrão, os Ialdins estão estranhos, não sei o que está acontecendo com esse povo. Estou orando para que o Altíssimo possa trabalhar na vida de cada um, se forem ovelhas, tá? Os que não forem ovelha eu também peço para que ele trabalhe, porque a graça é para todos, foi derramada sobre todos nós, né? Todos nós temos o acesso a essa graça maravilhosa. A salvação ela também está ao alcance de todos, tá bom, meus irmãos? Então, não sou aqui juiz para dizer nada, né? Quem está certo, quem está errado, mas mediante a palavra, aquele que roubava não rouba mais, né? Aquele que furtava, né? Aquele que matava não mata mais. Então, eu não sei aí qual é o espírito que está nesses irmãos aí, mas eu tenho certeza que o que a Escritura nos ensina não é isso, tá bom? Vamos estar orando aí no nome de Yahushua Mashiach, para louvor e benevolência e majestade no nome dele. Ai, Todo-Poderoso, no nome de Yahushua Mashiach, eu entro em tua presença, para louvar e bendizer o teu nome, te agradecendo, ó Pai Celestial, por mais esta semana maravilhosa. Obrigado, Pai querido, pela mensagem que tu nos deu, colocou em nosso coração nessa semana, a continuidade da semana passada, porque observamos a falta de entendimento e tu incomodou demais para que fosse feita uma segunda parte. Muito obrigado, Pai querido, porque em meio a esses dias, ó Pai querido, que meu corpo se sentiu doente, tu trabalhou poderosamente na minha alma, no meu coração, na minha mente, para que eu entendesse que realmente tu está no controle de todas as coisas. Por isso eu te peço que nesta noite tu venha trabalhar de forma poderosa na vida do seu servo, para que as palavras que saem, Pai querido, dos meus lábios não voltem vazias, mas que atinjam, Pai querido, os seus alvos como uma flecha, que acerta o alvo, Pai querido, porque essa é a tua palavra. Que a cada um, Pai querido, que permitir que eu entre, Pai querido, na sua casa e faça parte da sua vida por um breve momento nessa noite, eu peço que tu trabalhe de forma extraordinária, Pai. Pai querido, aquele que se encontrar enfermo, eu peço que no nome de Yahushua, se deixar a ti entrar, eu peço que promova a cura no nome de Yahushua Mashiach, se for de sua vontade. Também te peço, Pai querido, aquele que se encontra, Pai querido, desanimado, entristecido, fortalece, Pai. Não deixa, Pai querido, desistir nem desanimar não, porque, Pai querido, a luta é grande, Pai querido, mas a vitória que está por vir, Pai querido, é algo extraordinário. Pai querido, assim como aqueles, Pai querido, que saíram da terra do Egito, a terra da servidão, e entraram na terra, Pai querido, que tu prometeu, a terra que emana leite e mel, receberam, Pai querido, com grande alegria aquele momento, Pai querido, eu te peço que também venha trabalhar nas nossas vidas para que possamos também alcançar da mesma forma, Pai querido, como aquele teu servo. Da mesma forma, Pai querido, que aqueles homens foram usados por ti, Pai querido, naquele tempo, eu te peço que venha trabalhar em nossas vidas para que sejamos canais de bênção na vida daqueles que precisam. Pai querido, é apenas uma mensagem, é a tua palavra. Pai querido, para muitos não é nada, é loucura. Pai, para muitos é algo vazio, que não tem lógica, sem sentido, Pai, mas afinal a tua palavra é tão maravilhosa que chega a ser loucura, Pai. A tua palavra ela é tão perfeita, Pai querido, que só em tua, Pai querido, a gente sente que o teu poder está sobre aquele que traz a palavra sobre a terra. Ah, Pai querido, quanto poder, Pai querido, tu derramou sobre Elial, sobre Elishaial, sobre
abrir-me, Pai querido, esses homens, Pai querido, que usaram do teu poder para trazer a tua mensagem. Pai celestial, nessa noite, tu venha fazer, Pai querido, da mesma forma como naqueles homens, eu te peço. Que, Pai querido, cada palavra que sair dos lábios do teu humilde servo, Pai querido, não seja para vergonha, mas sim para a restauração, para a renovo, transformação. Meu Pai querido, eu sei a dificuldade que cada um dos teus filhos tem passado nessa terra, porque eu também passo. Pai querido, cada momento de dor, cada momento de angústia, Pai querido, sofrimento. Pai querido, de ver as almas se perdendo porque não querem te conhecer de verdade. Pai querido, momento, Pai querido, que blasfemam o teu santo nome, Pai querido, porque não têm a vontade de te conhecer. Papai, eu te peço que aqueles que têm se colocado de pé perante a ti para esta peleja, aleluia, que tu possa, Pai celestial, estar, Pai querido, tomando a fronte de batalha, Pai querido, usando, Pai querido, do teu poder maravilhoso, toda a sua majestade, para que esses homens e mulheres não venham se sentir fracos, que eles não venham, Pai querido, se sentir desanimados, mas sim fortalecido, alimentado e preparado. Pai querido, como naquele dia, Pai querido, que o profeta estava encurralado dentro da cabana junto com o teu servo que foi chamado para fora. Pai querido, e o servo ainda não podia ver a multidão de anjos que estavam em volta deles, Pai querido, para pelejar. Pai querido, nesse momento, Pai soberano, magnífico, todo-poderoso, eu te peço. Pai querido, opera mais um milagre na vida daquele que está precisando. Aleluia. Traz a restauração, Pai querido, na vida espiritual e física daquele que tem te clamado. Pai querido, saúde debilitada, restaura, Pai amado. Só tu pode. Aleluia, Pai querido, sabemos, Pai, de nossa fraqueza, e ela é muito grande. Mas sabemos de onde tem vindo a nossa força, Pai. E a nossa força tem vindo de Ti, que está sentado em céu inacessível, no mais alto e sublime trono, Pai. Pai, não tem como não sentir. Aleluia. Louvado seja o Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Pai querido, grandioso, não tem como não entender que Tu tem cuidado de cada um de nós, apesar da nossa fragilidade. Que maravilha! Por isso eu te peço, Pai, dá sabedoria ao Teu servo para explanar esta palavra de hoje. Tira os tampões dos ouvidos e a trave dos olhos, Pai querido, dos Teus pequeninos que vão ouvir, para que eles possam ver, aleluia, ouvir e discernir, Pai querido, que és Tu, o Todo-Poderoso que fala através do Teu servo. Pai querido, pois toda autoridade foi dada no Teu Filho Yahshua. E é este, Pai querido, que eu clamo nessa noite. Pai querido, porque eu sei que dele sou servo, para alcançar, Pai querido, a plenitude da Tua glória, Pai querido, no grande dia. Por isso eu te peço, no nome de Yahshua, o Teu ungido, o Teu eleito, o escolhido e separado, eu te peço. Que não seja o Teu servo, este seu servo, mas que seja a Tua palavra, mel ou fel, no nome de Yahshua Mashiach. Esta é a breve oração que o Teu humilde servo te faz nessa noite, que assim seja. Aleluia. Louvado seja Yahweh, irmãos. Eu fiquei bem resfriado. Pega a toalhinha lá, minha filha, por favor. Essa dengue, veio a dengue, veio resfriado. Mas eu tô aqui, louvado seja Yahweh. Irmãos, foi uma oração um pouco diferente, irmão, perdoa, porque o Altíssimo, ele trabalha de forma extraordinária, sabe, meus irmãos? Irmãos, eu queria deixar o primeiro texto para vocês, que a gente está falando sobre vida conjugal, ser aperfeiçoado na vida conjugal, o casamento perfeito, né, irmãos? E a gente sabe aí as dificuldades que a gente tem, né? E a gente também tem visto aí situações, obrigado, meu filho, de alguns irmãos que têm tido
comportamentos inadequados, né? Louvado seja o Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu queria estar aí trazendo a palavra para vocês, no nome de Deus, a respeito disso. Semana passada, né? E essa semana também. Louvado seja Yahweh. Irmão, vamos começar lá no livro de Provérbios 18. Só um versículo para a gente dar início, para os irmãos ter entendimento. Para mim, para o irmão estar trazendo entendimento para vocês, no nome de Yahshua Mashiach. Provérbios 18. Conferir se é isso mesmo, irmão, que eu estou anotando. Lembrando aos irmãos que eu estou seguindo a referência, né, a explicação, né, não só do irmão Arlindo sobre isso também, que é um tema, né, e também do irmão Sérgio Rocha. Então, aí acabou que hoje vai ser a parte 2 desse texto, desse tema, que é o casamento perfeito. E no casamento perfeito, irmãos, não é porque vocês são perfeitos e não acontece nada na minha e na tua vida, não. A perfeição é porque Yahshua está no centro. Porque Yahweh está no controle da vida de cada um dos irmãos. Tá? Shalom, irmão João Fernando, seja bem-vindo. Muito boa noite. Que o Altíssimo abençoe o irmão poderosamente. Provérbios 18, verso 22. Apenas um versículo. Louvado seja Yahweh. Ó, quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Criador. Irmãos, para nós que somos, louvado seja o Todo-Poderoso, servos do Altíssimo, né, do Altíssimo Todo-Poderoso, por intermédio de Yahshua Mashiach, a gente é bem-aventurado pelas varoas que temos. Tá, irmãos? Mas, irmão Leandro, às vezes a minha varoa é uma varoa complicada, qualquer coisinha tá irritada, né? Tá estressada, várias situações. Bom, irmãos, mulher é algo diferente mesmo. A gente não tem como nem entender a cabeça de uma mulher. Né? Eu não consigo, apesar da minha esposa e eu a gente ser compatível, vamos dizer assim. Por que compatível, irmãos? Falei semana passada, vou falar de novo. Acontece com uma grande frequência nesses 16 anos que estamos juntos, de ela pensar e eu falar o que ela está pensando. E às vezes acontece o contrário. Eu penso e ela fala. Às vezes eu chego para falar um negócio ela solta. Às vezes eu fico falando, gente, isso é estranho, chega a ser humanamente falando bizarro. E a gente também tem um hábito de completar a frase um do outro às vezes. Tá? Então, tanto é que eu vou dar um exemplo simples assim para vocês. Aqui em casa, são as minhas experiências que eu tenho que compartilhar, o que eu vivo. Na minha casa, ela que é a administradora. Já falei isso algumas vezes e vou falar. E não tenho vergonha de falar isso. Ela é a administradora da minha casa. Tá? Eu sou o provedor, eu protejo, tá? Eu trabalho para trazer o mantimento. Se alguém fizer falar alguma besteira, eu vou lá e grito. Não falo assim com a minha mulher, não, senão dá ruim. Nesse sentido, assim, eu sou o protetor, o provedor, o cara que morre por ela. Mas ela que é administradora de tudo isso que eu provenho. Então, olha só como é que a palavra ela é perfeita nisso. Porque a palavra está dizendo, quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Altíssimo, ou seja, a minha esposa. Pelo jeito que a gente vive, a minha esposa é uma bênção do Criador na minha vida. A minha esposa. Eu acredito que na vida de alguns dos irmãos também. Embora tenha as suas diferenças, que a gente tem. A gente tem um momento de carne que a gente desentende. Só que também tem palavras para isso. Tá, irmãos? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 4, versículo 26 e 27, se eu não estiver errado. Tá, irmãos? Não vou procurar ser muito longo não, irmão, porque a gente sabe que não é por muito falar, né? Os irmãos aprenderam isso, eu também estou aprendendo. Efésios, louvado seja Yahweh, capítulo 4, verso 26. 26.
Fiquem irados e não pequem, não deixa que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Esta palavra, por que ela serve para nós casais? Porque a gente, por ser diferente vivendo no mesmo espaço, a gente se irrita às vezes muito fácil um com o outro pela falta de paciência. Quantas vezes algum de vocês já chegando do trabalho e a esposa está irritada dentro de casa falando pra caramba? Braba, 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 invocada, reclamando dos filhos, né? A cafeteira que deu defeito, ela ficou invocada, é a máquina de lavar que parou de funcionar e ela não tem o hábito de lavar nada, lavar a roupa na mão. Isso acontece, irmãos. Isso aí para nós que somos homens sanguíneos, vamos dizer assim, pro cara normal, o cara chega em casa e escuta isso, ele dá meia volta e vai pro bar tomar uma. Nós não. A gente tem que chegar dentro de casa e ainda perguntar como é que foi o dia. Pensa na dificuldade. A minha esposa aqui, todo dia ela pergunta como é que foi o trabalho, independente de como ela esteja, ela pergunta. Eu que não pergunto todo dia para ela como foi o dia dela. Porque não é de mim, perdão. Porque não é de mim, mas eu tenho que aprender a fazer isso. Tá vendo, irmãos? Como é que a gente, dentro desse bate-papo, como diz o irmão Serjão, dentro desse bate-papo, a gente vai vendo as nossas deficiências. Então eu tenho que fazer isso por ela, perguntar como é que foi o dia dela. Só que para mim fazer isso, eu tenho que estar preparado para ouvir. E às vezes eu não tô. Dia que eu chego do curso, aí mesmo que eu não tô. Os dias que eu trabalho até mais tarde, que eu fico fazendo hora extra, eu também chego, eu não tô. Eu quero só chegar em casa, tomar um banho, comer e dormir. Mas eu não tenho esse direito. Porque ela tá esse tempo todo, desde 5 horas da manhã até a hora que eu chego em casa, esperando eu chegar para falar. Eu que tenho que saber ouvir. E eu não sei ouvir o tempo todo. Né, amor? Verdade. Entendeu? Mas é uma deficiência que eu tenho que pode ser consertada. A gente, nesses últimos meses, eu fico só observando tudo que está acontecendo à minha volta, inclusive comigo mesmo. Tem hora que eu fico até assustado, eu falo, tá tudo tão bem. Só que não tá tão bem assim. Porque aí vem uma enfermidade, as crianças, com problema com as crianças, eu estou mais... Em relação eu e ela, puxa vida, irmão, tenho sentido como se fosse a verdadeira igreja. Então, o sentimento de ira que tinha no começo, que a gente discutia por qualquer coisa, como acontece com vocês também, conosco já não acontece mais. Agora está assim, calma, fala baixo, está gritando por quê? Para com isso. Mas tem que falar, calma, relaxa aí, pô, é diálogo. E assim a gente vai, porque eu tenho que amadurecer, porque na idade eu já estou velho, estou ficando velho. Mas se eu não amadurecer espiritualmente para poder lidar com a pessoa que a Bíblia fala que é uma bênção do Altíssimo para mim, eu não estou aprendendo nada. Eu não preciso fazer mais live. Não preciso de mais nada. Posso largar tudo isso daí, porque eu não acredito naquilo que eu prego. Entendeu, irmãos? Eu sou muito incisivo nessas coisas aí. Eu sou bem chato. Ela mesmo fala que eu sou enjoado com algumas coisas relacionadas à Escritura. E sou mesmo. Porque a Escritura, ela não me dá margem para mim pecar. Por que ela não dá? Porque ela mostra para mim o que é o pecado. Se a Escritura mostra para mim o que é pecado, ela está me mostrando, falando assim, tá vendo isso daqui? É igual eu falo pro meu filho. Tá vendo isso ali? Aconteceu? Por causa disso, disso. Não faz igual. A Escritura está falando isso para mim não fazer igual. Então ela está me mostrando, me apresentando. Então ela está falando para mim, mesmo que eu fique irado. Vamos ler o versículo 25, que também no casamento, hoje principalmente tem muito. Shalom, irmão Roberto, Flávio, seja bem-vindo. Nos casamentos acontece muito isso, mas o versículo 25 vai dizer assim, ó. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Não dorme de mal com a tua esposa. Se mesmo que vocês se aborreçam, vocês tenham algum tipo de desentendimento, se conserta, conversa, tenham um diálogo, orem junto, leiam a Escritura junto, sejam cúmplices da palavra o tempo todo, tá?
Não pode, deixem a mentira de lado, é o que está dizendo o texto, e que cada um fale a verdade com o seu próximo, com a sua esposa, também é a mesma coisa. Porque esse texto aqui, ele também serve para o casal, serve para nós, maridos, para as esposas. Por que serve? Porque nós, quando nos casamos com as nossas esposas, no meu caso aqui, os irmãos aí, o irmão Roberto também, nós nos tornamos um só corpo, uma só carne. Então não pode ter mentira, não pode ter enganação, não pode ter heresia, não pode ter as ofensas. Não pode ter, vocês são um corpo só. Se eu mentir para minha esposa, achando que eu tô tirando, seja lá o que for, eu não tô mentindo para ela, eu tô mentindo para mim, porque eu e ela somos uma só. Tem tanta gente que está se dando bem contando mentira para a esposa, gastando dinheiro aí, seja lá com besteira, o dinheiro do suor, do sacrifício dele lá, aí chega na hora, ih, rapaz, aconteceu um assalto, foi assaltado, pediu dinheiro, não aconteceu nada, gastou na farra, sabe lá em quê? Irmão, tá mentindo para a esposa não, tá mentindo para si próprio. Faz isso não. A Bíblia fala que a tua esposa é bênção do Altíssimo na tua vida, então se liga. A mesma coisa é a esposa. Entendeu? Ficou o tempo todo na casa da vizinha batendo papo, trocando ideia, não fez, não cumpriu, não fez o que tinha que fazer, acha que tá no direito de tirar uma vida de princesa, não fazer nada? Pô, beleza. Só que quando ele chegar em casa, viu que não tem nada, foi o que houve? Não fala pra ele que você tava doente, não. Não fala pra ele que você tava passando mal, não, que tá sentindo dorzinha de cabeça, não. Fala pra ele, não quis fazer nada hoje, não, que eu não sou obrigado a estar fazendo nada todo dia, sei lá. Fala a verdade. Não minta. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo. Eu e minha esposa somos um só. Por isso que eu prezo por muita coisa aí, eu vou bater de frente em toda a live, vai acabar saindo esse tipo de comentário a respeito da conduta. Porque eu prezo muito isso. E é tão bom, irmãos, é tão bom você buscar andar pela Sagrada Escritura. Gente, é coisa maravilhosa. Vamos ver o que está dizendo. Louvado seja o Altíssimo Yahweh. Em Matitiel 19, versículo 6. Vamos lá. Matitiel 19, verso 6. Ih, à vista. Louvado seja Yahweh. Aqui, ó. Verso 6, capítulo 19, Matitiel, Mateus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separa o que Yahweh ajuntou. Olha que coisa linda. Mas como é que acontece essa união, irmãos? Será que Yahweh ajunta mentiroso, enganador, espancador? O cara que gosta de beber para xingar a mulher, que está ali o tempo todo suportando tudo isso, será, louvado seja Yahweh, que é o Altíssimo Yahweh que juntou? Ou foi escolha errada que cada um fez? Porque cada um é responsável por ela. Porque é muito difícil, irmãos. Você imagina um irmão ou uma irmã ser humilhado todo dia, maltratado todo dia, ser xingado porque esqueceu de lavar uma meia, irmãos. Ser humilhado porque não tem as coisas dentro de casa, porque o indivíduo fica fazendo conta desnecessária, gastando tudo com besteira, e a mulher pedindo coisa para os outros, os irmãos tudo se virando para ajudar. Mas de noite o cara tá engomadinho, bonitinho. Aleluia! Tá lá. Não tem como, irmãos. Não é Yahweh que juntou. Porque quando é Yahweh que junta, o homem entende a sua deficiência e conversa com a sua esposa. Quando eu comecei a namorar minha esposa, na época,
Eu falei para ela assim, vou dar, como eu disse, eu só posso falar de mim, irmão, dos outros eu não posso. Eu falei para ela assim, ó, eu tenho uma filha mais velha, sou um cara ignorante, gosto de tomar uma birita e esse jeito aqui é o que eu sou. Tem certeza que é isso que você quer pra tua vida? Ela falou assim, eu quero. Aí a gente começou o relacionamento. Eu mais velho que ela. Só que aí, irmãos, eu fui surpreendido, que eu gostava de beber, como eu já falei aqui outras vezes na época. Gostava de tomar uma biritinha, ela bonita. Pai, esse rapaz, vou dar uma volta com o pessoal, né? Eu, desse jeito aqui, e ela bonita, arrumadinha, vou. Irmãos, só o sangue do cordeiro. Quando eu vi aquele negócio dos outros observando minha mulher, eu fiquei agoniado. Eu falei, rapaz, não. Eu vou ficar com um mulherão desse pros outros ficar enchendo a cara, observando a minha esposa? Não, mas eu não sabia nada que o Altíssimo queria comigo, irmãos. Eu tinha raiva de crente, palavra, ninguém pregava pra mim, que eu era brabo. Era ruim de abrir o bico pra pregar. Se alguém aqui que me conhece aqui de Guapimirim assistir, ver essa live aí, que me conhece aqui do Vale das Pedrinhas, pode falar aí se eu tô mentindo ou não. Irmãos, que coisa terrível, não pregava pra mim não. Eu era invocado, pensa, era igual aquele chihuahua. Brabo, falava pra caramba e arrebentava os outros na palavra. O cara metido a quebrar os outros na ideia. Então, irmãos, moral da história, a minha vida foi totalmente transformada. Por quê? O Altíssimo ele é maravilhoso. Ele tem o plano dele, não pode ser frustrado. Eu não sei por qual cargas d'água, se você está com desequilíbrio emocional, com problema espiritual, se lançaram feitiçaria, seja o que for, não sei. De uma coisa eu sei, irmãos. O Eterno, ele tem uma forma extraordinária de trabalhar. E ele vai usar uma varoa para trabalhar na tua vida. Porque na minha ele usou. Irmãos, eu não gostava de tirar uma foto. Hoje eu estou entrando dentro da sua casa através de uma rede social. E eu continuo daquele mesmo jeito que eu era antes. Só estou mais forte. Não muito, né? Que esses dias eu dei uma afinada, emagreci um pouquinho por causa dessa dengue aí. Mas, e ela está comigo aqui. Para mim não perder aquilo que eu não entendia, que era o Altíssimo que tinha proporcionado, que ele não botou ninguém na minha fita, nada disso, você só fez isso com Adão, vamos dizer assim. Para mim entender o que o Altíssimo tinha feito, como eu não entendi, o que é que eu fiz? Eu comecei, engraçado, irmãos, é maravilhoso, quando o homem é sujeito ao homem, com disposição para mudar, mesmo sem entender nada sobre mudança, ele muda, irmão, antes da palavra penetrar no coração dele, ele já tem atitude de mudar. Mas quando o cara é sujeito ao homem. Isso aconteceu comigo. Porque eu falei para ela assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou parar de beber, não vou beber mais não. Nós tivemos uma cena feia, não com a gente, mas a gente viu algo bizarro, fiquei preocupado de acontecer qualquer coisa, eu perdi ela na época, né, se tivesse uma confusão na época que eu gostava muito de sair. Irmãos, ela já não gostava muito de sair, ela só saía comigo. Agora a gente só sai juntinho, nós dois, ou com as crianças, sai em família. O que aconteceu? Eu saí do mundo antes de buscar a conversão, de começar a minha caminhada. Testemunho é meu, irmão. Dos irmãos, faz live para falar também, faz um vídeo. Só não pode contar mentira, que o Altíssimo revela. Ele não deixa nada oculto que não seja revelado. E nós estamos aqui. O Altíssimo me prometeu uma casa, ele me deu. O Altíssimo disse que eu ia ser honrado aqui dentro desse lugar que eu vivo, no Vale das Pedrinhas. E está se cumprindo. Ninguém tem nada para falar de mim, a não ser que eu sou maluco, que eu ensino coisa proibida da Bíblia. Só esse tipo de coisa. Mas ninguém tem para falar que eu sou caloteiro. Ninguém tem para falar que eu fico caçando mulher em rua. Ninguém... Quando alguém conhecido da antiga fala assim, pô, Leandro, às vezes eu fico bem com saudade dos tempos de antigamente. Eu falo assim, pois eu não tenho não. Por quê? Porque naquele tempo eu andava no mundo igual Satanás vaga por aí, ó, pra lá e pra cá sem ter paradeiro. Eu não. Eu não sinto saudade daquele tempo. Eu não sinto saudade do tempo que eu jogava bola, tava no meio dos palavrão, às vezes o maluco usando suas drogas por lá. Eu não sinto falta. Eu não sinto falta de quando eu chegava, sentava no bar, botava uma caixa de cerveja embaixo da mesa e só mandava descer. Eu não sinto falta de quando eu bebi, os caras falavam pra mim, quem é que tá pagando? É Leandro. Então na mesa de Leandro eu não sinto. Como se eu fosse algum matador. Eu não sinto falta disso não, irmãos. Não sinto.
Mas eu sinto falta da minha família quando eu fico trabalhando até mais tarde. Quando dá 7h30 eu já fico agoniado para vir embora, que eu quero chegar, ver eles, eu quero brigar com as crianças porque eles estão fazendo coisa errada. Eu sinto falta. Isso eu sinto falta. Ô, irmãos, família, casamento perfeito. Só que a perfeição do casamento é dentro da imperfeição. Porque na minha imperfeição, na imperfeição da minha esposa, existe algo perfeito dentro de nós, que é Ruach Kadosh. E ele nos faz ter um amor através de Yahshua, que é perfeito. E isso nos traz a perfeição. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que o amor ele é tão extraordinário, que ele faz o perdão brotar, até mesmo quando você não faz algo que escandaliza, não. O amor ele é tão maravilhoso entre um casal, irmãos, que quando você erra na mesma hora, você sente que errou, você tem que ir lá e pedir perdão para ela de boa. Oh, desculpa, não vai acontecer de novo. Eu cansei de fazer isso aqui com minha esposa. E quando eu vacilar, ela falou, é isso aí que nós prega? Ah, então para os outros você prega isso, né? Mas aqui tu não faz isso não. Ela me alerta. Irmão, não tem ninguém melhor do que a minha esposa para dar testemunho de mim. E é porque as irmãs não se reúnem, que no dia que as irmãs se reunirem, eu tô até preocupado. Eu falo, hoje é dia de desabafo. Puxa vida, imagina. Brincadeira, tá? Mas, irmãos, a nossa esposa é como se ela fosse a nossa escola. A nossa esposa é como se fosse o nosso patrimônio. A minha esposa é meu bem maior. Meus filhos vão embora quando tiver grande. Se Yahshua não voltar, eles vão seguir a vida deles aí. Quem vai ficar comigo vai ser ela. Eu creio assim. Ela que vai me tolerar. Uma coisa que ela tem e eu tenho. Isso, nós dois somos muito igual nisso. A gente sustenta a palavra até o final. Porque ela já teve oportunidade para ir embora, e meia dificuldade que a gente passou e ela não foi. Tá? Já chegaram para ela e perguntaram, por que você tá com esse maluco feio? Cara ignorante pra caramba, tô mulherengo. Mas ela falou assim, não, ele é meu. Aqui, ó. Eu sou dela. Essa palavra tem um poder terrível, irmãos. Eu tenho muito orgulho de ser chamado de esposo da Emanuela. Quando alguém fala, eu tô o esposo da Emanuela? Eu sou mesmo, a filha da Sônia? Eu falei, isso! É isso aí mesmo, irmãos, que alegria que me dá. Porque eu sou reconhecido de ser o esposo de uma pessoa maravilhosa. Aí, irmão, eu vou aproveitar que é a live de casamento, a live falando sobre casamento, sobre a união, sobre ser uma carne só, vou aproveitar para fazer declaração de amor, filho. Porque depois dá ruim se eu não fizer, né? Sabe, irmãos? Então, vamos tratar nossas esposas melhor do que a gente pode, irmãos. Se eu sou o príncipe, ela é a princesa de Al. Eu tenho que tratá-la como tal. Não posso bater com as costas da mão no rosto dela, não, irmão. Não posso estar ofendendo ela, não. É muito complicado, é covardia. Tá, irmãos? Então vamos lá, ó. Vamos continuar na palavra. Josué 24:15. Josué, que é Yahshua. Josué 24:15. Irmãos, ó, fico muito alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque a Escritura ela nos instrui, ainda que alguém desacredite. Eu não posso fazer nada. 24:15. Louvado seja Yahweh. Rapaz, toda hora juízes querem entrar aqui, irmãos. Louvado seja Yahweh. Shalom, irmão Jerônimo. Aleluia. Que a benevolência do grande Yud Rei Vav Rei esteja sobre o irmão e toda a sua família. Louvado seja Yahweh. 24:15. Tem que marcar aqui por causa da vista, irmão. Senão, não vai. Tá aqui. Olha só que palavra. Isso tudo vai no testemunho que eu já dei aqui hoje, tá, irmãos? No nome de Yahshua. Diz assim, ó.
Mas se vocês não quiserem servir ao Altíssimo, escolha hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos a Iau. Eu te pergunto, irmãos, que servidão essa casa vai ter se não tem amor, não tem respeito? Né? Tem cervejinha na geladeira, palavrãozinho e humilhação entre o casal. Que servidão tem? Lembram aí de um hino aí que o pessoal canta aí das denominações aí, do papai, eu quero ir morar na igreja? Que lá na igreja o papai não briga, papai não bate, papai não grita, parece uma ovelha. Então, basicamente isso aí, né, irmão? Aqui, ó, é fácil. Aqui é fácil falar bonito, ficar tranquilo, ficar boa live, só esculachar, humilhar, né? Não amanhece, não. A gente tem que aprender a entender que a Escritura, ela não é para você estar falando para os outros, não. É para você estar vivendo. A Escritura, para mim, irmãos, ela é todo dia um porrete. E, irmãos, é até uma forma de discordar da forma de falar, tá? Não discordar dos irmãos, de alguns irmãos, tá? É a forma de falar. A Escritura, ela não se renova. A Escritura, ela me renova. Me renova a minha pessoa. Renova o meu ser. Renova a minha vida. Renova a minha mente. Renova o meu coração. Agora a Escritura, ela não se renova, não. É uma forma de entender diferente só. Por quê, irmãos? Porque todo dia ela vem me dando uma... Vou falar igual o irmão Romilson. Ela vem no porrete para cima de mim. Todo santo dia. Não tem um dia que eu abro a Escritura para ler que eu não tomo pelo menos uma meia dúzia de porretada. Tá, irmãos? Não tem um dia. Lá no texto de Efésios, que a gente leu semana passada, 5, a partir do 22:30, que Alcha diz que é para amar e morrer pela esposa como ele fez pela igreja. Ô, irmãos, aquilo ali, para mim, foi uma madeirada, com perdão da palavra. Eu falei assim, caraca. Aí eu fui igual desesperado. Eu falei, ué, mas aqui não tá mandando a mulher me amar, não, ué? Tá falando que eu tenho que amar ela, sabe por causa de quê? Por quê? Pelo que eu entendi, irmão. Se for verdade, se é isso ou não, eu não sei. É o que eu entendi pra minha vida. E eu trouxe assim, ó. Eu tenho mais estabilidade emocional sendo eu o sacerdote da casa do que a minha esposa. Estabilidade emocional, tá? A capacidade de buscar ao Altíssimo, para nós homens, ela é diferente. Ela é mais acentuada do que para a mulher. Tá? Isso aí a própria Bíblia já mostra. Tanto é que o sacerdócio, ele é tudo para homem. Ponto. Mas não vamos entrar nisso. Então, por que é para eu morrer pela minha esposa? Vou falar assim, para eu dar a vida, dar a minha vida, em todos os sentidos, pela minha esposa. Justamente por isso, porque o Criador me fez mais forte. O Criador me fez mais ágil. O Criador me fez mais hábil. Ele me fez mais forte mentalmente, mais focado quando é necessário. Olha a diferença. Por que a mulher é submissa? Porque ela vai respeitar todo esse posicionamento. Ela não vai concordar. Mas respeitar ela vai. Submissão é o respeito. É isso aí mesmo? Vai dar ruim. Irmãos, vou dar um testemunho aqui rapidinho. Não sei se eu já falei isso em alguma live, não lembro. Mas eu trabalhava de transporte alternativo e regular aqui na época aqui. Eu dirigia carro de passageiro, carro pequeno. E aí, irmãos, eu fiquei numa cegueira para comprar um carrinho velho. E eu dei uma de maluco, aconteceu um negócio comigo aqui. Aí eu fui, irmãos, se tem algum Yaldinho que faz isso, ou fez isso, tá sofrendo, vai se identificar, não precisa se manifestar não. Mas se tem alguém pensando em fazer, não faça. A pior coisa que tem, irmãos,
é pegar dinheiro com a agiota. Eu já fiz isso, não era Yaldin. Mas eu criei na palavra, estava no sistema, então eu estava como servo. Irmãos, que besteira que eu fiz. Irmão. Eu fui lá, peguei o dinheiro que não era para pegar, fui lá numa agênciazinha, comprei um carro. Irmãos, que furada. Comprei o carro não do meu sogro. Irmãos, foi 2 meses. Aconteceu uma doideira. O carro foi preso. Documentação errada. Eu habilitado, tudo certinho. Falei, gente, o que está acontecendo? Fui preso, fui parar na delegacia. Fui detido, né? Preso não, detido. Me botaram algema, fui detido, conduzido para a delegacia. Passei pelo Detran, viram que o número do motor do veículo não era o mesmo. Deu uma confusão danada e me levaram para a delegacia. Chegou lá o delegado para botar um terror. Falou, opa, hoje vai ter uma carne nova na carceragem. Eu falei, tá doido? Aí um conhecido veio, o que está acontecendo, Leandro? Eu falei, não, é problema do carro. Aí eu já liguei para a agência e vão vir resolver. Irmãos, eu desanimei com o carro. Os advogados foram lá, tiraram o carro, não gastei nada. Eu desanimei com o carro já tinha me dado um desgaste danado. Eu estava vendendo biscoito e trabalhando em transporte alternativo. Irmãos, o que aconteceu? Bela noite, bem aqui onde eu tô, que aqui era o quarto, eu deitado, eu deitei para dormir. Por volta de 2 e pouca mais ou menos da manhã, veio uma visão terrível, uma voz, sabe, irmãos, que falou assim pra mim, o que começa errado, não permanece errado, eu tô tirando. Eu tinha desanimado com o carro. Aí eu falei assim, caramba, tá tirando? Mas tá tirando o quê? Aí eu falei, caramba, é o Altíssimo. Eu fui pro joelho. Isso que eu fui pro joelho, eu falei, que seja feita a sua vontade, não tem problema nenhum que seja feita a sua vontade. E eu agoniado. Aí o pessoal da financeira liga pra saber o que tinha acontecido. Eu expliquei a situação todinha. A financeira só pode ligar com 3 prestações atrasadas. Estava com 2 por causa dos problemas do carro e eu tinha desanimado. Irmãos, pelo Altíssimo, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo, o Altíssimo fez. A financeira entra em contato comigo, entrando em contato, perguntando se era a pessoa que eles estavam procurando. Eu confirmei, documentação tudo direitinho. Aí eu expliquei a situação. Aí a financeira falou assim, você quer devolver o veículo com quitação total da dívida? Eu olhei assim, lembrei na hora, eu falei, começa errado, não permanece errado. Eu falei, quero. Quando você vem buscar? Ela falou, quarta-feira, por volta de 2 horas da tarde a gente está chegando aí. E assim foi feito, irmãos. Devolvi o carro, não peguei um centavo, não paguei um centavo, não paguei nada. Só mesmo a entrada que eu tinha dado no carro na época, que foi de R$5.000. Consegui reaver esse valor, louvado seja o Altíssimo, e as coisas foram se resolvendo. Mas o X da questão por que o Altíssimo ia chegar para mim e falar assim, o que começa errado não permanece errado, eu estou tirando? Porque eu peguei dinheiro com a agiota, irmão, e eu pregava. Eu pregava nas praças, eu pregava na rua, não tinha problema de trazer palavra, como eu não tenho até hoje. Qualquer canto eu estou pregando, não estou nem aí, uma vergonha que eu não tenho. Só fica meio ruim se eu tiver banguela, igual eu tava esses dias aí. Mas se eu não tiver, eu tô pregando. Se eu tiver banguela, igual eu tava, eu boto a máscara. Vocês acham que eu tava de máscara porque eu tava doente, irmão? Tá não, tava banguela. Meu dente caiu, deu um problema danado aqui. Então, Manela, minha esposa, rindo pra caramba. Eu não tenho vergonha de falar. Eu fiquei. Foi ruim, irmão. Gengiva machucada, o negócio foi esquisito. Aí, o que acontece? Tirou o próprio teu. Não consegui ter mais nenhum veículo de lá pra cá. Mas eu também nem ligo. E aí eu aprendi, irmãos, que o Altíssimo, ele tira aquilo que está errado para fazer a coisa certa na nossa vida. Irmãos, tem condição de caminhar alguém junto se não tiver os dois de acordo? Não tem. Então, se o varão, se a varoa está com problema, senta e conversa para ter mudança, mas é ter mudança de verdade, sem mentira, como está lá no livro de Matitiel que a gente leu, né? No livro de Efésios 4, 26 e 27, a gente também viu lá, não pode ter nada disso, essas coisas imundas têm que sair da nossa vida, entendeu? Essa ignorância, isso é coisa do diabo, sabe? Essa estupidez, isso é coisa de animal, animal que é bicho bruto, nós não somos assim, nós somos servos do Altíssimo. A Escritura fala que o Espírito do Eterno, Ruach Kadosh, ele é educado. Que espírito é esse que a gente deixa de ter? Para tu usar a sua carne, para arrebentar um ou outro? Não pode, irmãos. Minha esposa é minha companheira fiel, minha cúmplice. Entendeu? É a mulher que dorme e acorda
praticamente todo dia. Ela que zela pelo meu deitar. Muitas das vezes aí eu fiquei aí com a dengue e ela que estava cuidando de mim. Irmão, quantas e quantas aí são maltratadas, mas o indivíduo cai, se machuca, acontece alguma coisa, é ela que está lá cuidando. Valoriza isso. Mas não é valorizar com palavra não, valoriza com comportamento, com atitude, trata bem. Trata a tua esposa do jeito que tu gosta de ser tratado, criatura. Não trata ao contrário não. Ou você não gosta de ficar com fome, vai deixar a pessoa com fome. Tu não gosta de passar pelas... Quer ver um negócio estranho? Passa pelas pessoas na rua, cumprimenta, bom dia, seja lá o que for, e a pessoa não responde. Isso deixa a gente com raiva. Deixa a gente chatear. Fala, pô, fulano, bicho mal educado, né? Cumprimentei, ele nem me respondeu. Ô, irmãos, como? Quantas vezes você já passou por ele também te falou e tu não respondeu? Acontece. Então, se eu não quero ser tratado desse jeito, eu não vou tratar. Eu vou tratar com amor, com carinho, com respeito. Esposa. É por isso que é esposa. Tá bom, irmão? Vamos lá agora em 1 Cáfios, 1 Pedro 4, versículo 8. Tá, irmão? Já estamos encerrando já. Louvado seja Yahweh. Eu tenho que botar uma lâmpada mais clara aqui para me usar, porque tá puxado o negócio, irmão. Eu enxergo muito bem de dia. Anoiteceu, acabou. Aí. Muito obrigado, viu? Essa é a minha varoa. 1 Pedro 4, 8. Louvado seja Yahweh. Que maravilha, irmãos. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar o bem multiforme da graça do Altíssimo. Irmãos, o bem que você recebeu para administrar é a tua esposa, meu amado. Você tem que administrar a tua esposa. Administra com sabedoria, com muito... Acima de tudo, porém, tenho muito amor. Então ame a tua esposa, ama o teu esposo. Apesar da escritura não fala para você amar, né? Louvado seja... Ei, Sérgio Rocha, ei, que benção. Shalom, meu irmãozão. Ame a tua esposa. Vocês são cúmplices, vocês são um, tá? Na alegria, na doença, vocês vão passar junto. A mulher, quando ela está sentindo as dores de parto para dar à luz ao seu filho, ao filho do casal, o homem também compartilha aquela dor, não como a mulher. Mas a alegria de ver aquela coisinha linda, pequenininha, que os dois geraram, que coisa linda, irmãos. Isso aí é perfeição, irmãos. Isso é perfeição. Seja o mais sincero que você puder dentro da sua família. Estou falando da família, esposa e filhos. Seja o mais sincero que você puder. Seja aquele homem que o teu filho quer ser. Seja aquela mulher que a tua filha quer ser. Seja aquele homem que a tua esposa, aonde for, ela pode dar testemunho. Não como daquela sériezinha que dava na Record, não sei se dá ainda, Todo Mundo Odeia o Cris, não como aquela mulher, dizendo que Júlio tinha 2 empregos. Esse não. Aquele testemunho de falar assim, não, meu marido... Perdão, meu marido ele se esforça muito para cuidar bem de mim. Não me deixa faltar nada. Porque muitas das vezes o faltar nada é ter de tudo dentro de casa, mas se não tem atenção, tá faltando alguma coisa. Se não tem um oi, ou pelo menos um abraço, tá faltando alguma coisa. Aquela cafungadazinha aqui no pescoço, tem que ter, irmãos. É um relacionamento. É uma vida a dois. Onde a alegria do Ruach Kadosh tem que imperar dentro da tua casa. Sabe? Vocês são bens um do outro, porque vocês se tornaram um.
Quando eu fui assaltada, minha esposa ficou extremamente preocupada aqui em casa. Eu fui assaltado lá, mas ela também foi lesada aqui. Porque eu entrei em contato depois e contei o que tinha acontecido, ela ficou preocupada. Ela viu o bagaço do homem que chegou dentro de casa depois e deitou no sofá. Ela viu. Mas foi esse mesmo homem que na semana seguinte estava trazendo uma mensagem que a gente não foi feito para tirar a vida, fomos feitos para gerar. Ela também viu esse mesmo homem. Aleluia. É para isso que estamos aqui. A minha esposa ela tem que sentir orgulho de mim onde ela estiver. Não pode maltratar. Não pode rebentar. Oh, aleluia. Poxa vida, Yahshua me botou como sacerdote do meu lar, irmãos, para que eu desse testemunho da minha vida primeiro para ela. Oh, aleluia, que maravilha. Para Yahshua mostrar, se apresentar para as outras pessoas através da minha vida, ele tem que se apresentar primeiro através de mim para ela. Ô, irmãos, aí eu vou tomar uma cervejinha aqui, vem alguém aqui em casa, eu deixo, aí depois eu vou maltratar minha esposa. Tem um monte de irmão fazendo isso daí. Tem um monte, né? Um ou dois, não. Tem uma penca que vai estar feio. Oh, aleluia. Perdão, irmãos, eu me emociono porque quando eu vejo, o irmão Leandro, humilde, sabe, se esforça pra caramba, ver os irmãos caindo assim, sabe? Eu fico muito triste. Fora os irmãos que a gente não sabe, só quem sabe é o Todo-Poderoso. Você imagina o Altíssimo querendo agir na vida do irmão ou da irmã e não consegue agir porque eles não têm controle mental, não tem domínio, sabe? Não está focado na vida espiritual deles, não querem ficar ali com ordem e decência na presença do Altíssimo. Quer ficar de qualquer jeito. O que tem de irmão aí fazendo dancinha no TikTok, nada contra, acha maneiro. Vai, faz. Eu não faço, irmão. Porque o que os irmãos veem de mim aqui, nesse momento que eu estou aí em confraternização com vocês, em comunhão, dentro da tua casa, é isso que eu sou o tempo todo. Se eu tiver de falar alguma coisa, irmãos, eu vou falar. Se eu tiver, irmãos, de ouvir, eu também vou ouvir, não tem problema. Se eu tiver de chorar contigo, eu vou chorar. Se eu tiver de me alegrar, eu vou me alegrar. Agora, eu não vou aceitar saber que tem um irmão meu, em Yahshua Mashiach, meu amado irmão Salvador e Rei, dizendo para todo mundo que Yahshua é o verdadeiro nome, mas está se arrebentando, sendo maltratado ou maltratando alguém. Está errado, irmãos. Eu não consigo aceitar isso não. Acho que é por isso que Yahshua colocou essa palavra no meu coração. Família, 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 família. Projeto de Yahweh é família. Irmão Sérgio Rocha, ele fala muito algumas coisas a respeito disso e é tremendo. Ele está aí conosco aí, ó, louvado seja Yahweh. Ele sabe bem o que eu estou falando. Tudo que o irmão Leandro falou aqui é testemunho da minha própria vida. Eu não tenho que falar nada. E se, por alguma situação, eu trazer uma vírgulazinha fora, ela reclama de lá. Ó. Ela está ali no sofá, ela fala. Ela não deixa. A minha esposa não me deixa falhar. Ô irmãos, sacerdócio. A minha auxiliadora, a minha cooperadora é ela. Mas a minha primeira ovelhinha, que está sobre minha responsabilidade é ela. Eu vou treinar a ser um apacentador, não um pastor, um apacentador de Yahshua aqui na terra, auxiliando os irmãos, é com ela primeiro. Não é fácil não, irmãos. Eu sei que não é. Louvado seja Yahweh. Vamos lá em 1 Yohana 4, 19 e 20. É para encerrar, irmãos. Louvado seja Yahweh. 1 Yohana 4, 19 e 20. Olha só. Por que o amor ele traz a perfeição? Sabe, se você e eu vamos continuar
por enquanto imperfeitos, que a gente está buscando a perfeição em Yahshua, louvado seja Yahweh. Mas olha só o que a palavra vai dizer. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Yahweh, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahweh, a quem não vê. 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama ao Altíssimo, que ame também o seu irmão. Aí eu não sei o que os irmãos vão entender de tudo que o irmão Leandro disse aqui hoje. E nem da semana passada. Se alguém colocar de novo dizendo, não tem casamento perfeito, eu vou entender. Mas eu e minha esposa buscamos a perfeição em Yahshua, por isso a gente já está há 16 anos. Imagina o irmão Arlindo e a irmã Marlene, que já estão lá um tempão, mais de 30 e tantos, ou mais de 40, né? Você imagina o irmão Robertão aí, irmão Roberto Flávio, já deve estar há bastante tempo também. João Fernando. Ô irmãos, é uma experiência a dois, que na verdade é uma experiência a dois. Servir Yahshua os dois é uma experiência única. Só que não pode dizer, eu amo ao Altíssimo. Não, só texto da palavra para os irmãos, mas aí está arrebentando com a varoa? Mentiroso. É o que quem fala é aqui, tá? A escritura. Tá? Aqui é o texto, ó. Vou ler, versículo 20. Se alguém disser que ama a Yahweh, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Não sou eu que disse, que estou lendo o que está escrito, vocês conferem aí, 1 Yohana, 1 João, tá? A partir do 19, 20 até o 21. Mas o 20 fala isso daí. Então, se tem alguém aí que vocês conhecem, que tem esse comportamento, se de repente a pessoa dá brecha para ser auxiliado, ajudem. E se de repente você que está assistindo e vai assistir depois, acha que não precisa de ninguém porque você é dono da tua vida, irmão, não tem problema. Eu preciso que os irmãos de vez em quando me auxiliem com alguma coisa. Tá? Eu não sou o dono da verdade, eu sou humilde servo, estou aprendendo e aprendo muito com os irmãos. Louvado seja Todo-Poderoso. Porém, eu aprendo aquilo que é bom, que vai trazer edificação. As coisas ruins, as palavras negativas, deixei de ser um fracasso há muito tempo, porque Yahshua entrou na minha vida, eu agora sou um servo. Deixei de ser um homem natural há muito tempo, pois Yahshua entrou na minha vida, agora eu sou servo. Deixei de ser só um marido há muito tempo, porque Yahshua entrou na minha vida, agora eu sou o sacerdote do meu lar. Esse é o irmão Leandro. Deixei de ser pó há muito tempo, pois agora eu virei príncipe e co-herdeiro do céu. Eu creio assim. Vou voltar para o pó? É claro que eu vou voltar para o pó, mas eu não sou mais pó. O Ascadote está aqui, ó. Está aqui. Louvado seja Yahweh. Talvez eu seja um dos príncipes mais desprovidos de beleza, porque príncipe né, é bonito e Yahshua é lindo. Antes ele era não, né? Lá em Isaías fala que ele era feio, né? Que não tinha nem prazer em olhar para ele, segundo o texto. Mas eu posso me enquadrar nesses príncipes mais desprovidos de beleza. Mas eu sou príncipe. Você também, irmão Jerônimo. Tu também é príncipe. Irmão Roberto, irmão Serjão, irmão João, vocês são príncipes. E eu creio na nossa mudança. Eu creio na nossa mudança indo para Nova Yahshua. Eu creio em tudo isso. Mas eu também creio que enquanto eu estiver aqui, que as pessoas estiverem me vendo, eu tenho que dar testemunho primeiro dentro da minha casa. É o meu lar, meu lugar de descanso, aonde eu resolvo as situações, aonde eu junto com a minha esposa tomamos a liderança e a frente de muitas coisas.
é onde eu saio para trabalhar e a minha esposa fica em casa, ela ora pela minha vida enquanto eu estou lá fora, para me voltar para casa de noite em segurança. Assim como eu também oro. Essa é a minha vida, irmãos. E assim que eu creio que é a vida de alguns irmãos. Eu não vou falar todos, porque ultimamente a gente está vendo algumas coisas aí que a gente está escandalizando, né? Mas fiquem com essa palavra. Seja você o sacerdote do seu lar, mas não seja como o sacerdote Eli, não, ladrão, mentiroso, não, enganador, não, negligente, não. Seja o servo. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Louvado seja o, tá? Eu vou estar orando agora para encerrar, porque a oração, irmãos, não pode passar sem. Não pode. Não pode. Irmãos, os textos que eu li para os irmãos chegaram depois. Na semana passada foi em 1 Coríntios, Salmos, 1 Coríntios 13, 4 ao 7, Colossenses 3, 14, 17, Efésios 5, do 22 ao 30, e hoje nós lemos Efésios 4, 26, Matitial 19, 6, Josué e Alcha 24, 15, 1 Cafos, Pedro 4, 8, e Alrana, 1 Alrana 4, 19 ao 20, e Provérbios 19, 22. Deixei aqui, tá, para os irmãos ler, porque medita na palavra, irmãos, vai ver qual é o teu papel mesmo como marido. Tem muita coisa, irmãos. Se for falar só dessa questão aí, a gente faz 3, 4, 5, 6 lives só falando disso, sabe, irmãos? Então vamos ficar nessa pegada aí, não vamos desanimar, deixar essa peteca cair, não. Vamos tratar bem da nossa esposa, porque ela também tem a vontade, tem a ânimo. Que adianta a gente pregar Iau e Yalcha, maltrata a mulher dentro de casa, a mulher vai pregar Iau e Yalcha pra quem? Não tem como. Ela fala, não vou pregar nada, ele tá pregando isso aí dentro de casa, tá querendo me bater quase toda hora, eu vou pregar isso pros outros. É ruim, não acredito nisso não, tá vendo, irmão? Acontece. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Tá bom, irmãos? Vamos ficar firme, eu vou estar orando no nome de Yahshua Mashiach para estar encerrando essa live abençoada. Muito obrigado por me permitir entrar mais uma vez na casa de vocês, tá? Que o Altíssimo possa estar abençoando a cada um de vocês poderosamente, podendo realizar no nome de Yahshua o desejo do coração de vocês, desde que seja a vontade dele, no nome de Yahshua Mashiach. Vamos orar, meus amados. Louvado seja Yahweh, muito obrigado, Yahweh, por essa noite, por esta palavra. Muito obrigado porque tu é tremendo, maravilhoso. Obrigado, Pai querido, pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua majestade, Pai. Obrigado pelo teu resplendor, Pai querido. Obrigado por se revelar a nós através do teu Filho Yahshua. Obrigado. Obrigado, Pai querido, por cada irmão, cada irmã, Pai querido, que essa mensagem chegou e também vai chegar. Pai querido, que seja uma mensagem, Pai querido, de edificação, que haja transformação através dessa mensagem. Pai querido, que haja o entendimento, para que os irmãos não fiquem entristecidos, Pai querido, mas que possam refletir. Poxa vida, meu Pai, você imagina se toda vez que tu repreendesse marcha no deserto, ele em vez de tomar uma atitude e seguir as tuas instruções, ele se rebelasse contra ti. Aquele povo jamais alcançaria nada, aquele povo ia ficar o tempo todo dando volta, ia morrer e nem a geração seguinte chegaria a lugar nenhum. Pai querido, mas tu é bom e maravilhoso, que mesmo sendo eles rebeldes, tu cuidou deles, ó Pai. E obrigado porque tem cuidado de nós de forma igual. Pai querido, sabemos que os tempos são difíceis e diferentes, mas a tua palavra ela é única, verdadeira, viva e eficaz. Obrigado, Pai querido, por aquele que não tem crido na tua palavra, porque, Pai querido, desse jeito, Pai querido, a gente ainda pode continuar pregando para ele. Pai querido, obrigado por aqueles que têm ouvido e crido, porque, Pai querido, dessa forma temos mais um aliado para continuar pregando a tua palavra. Obrigado porque não tem deixado faltar nada para a gente, Pai. Nem enfermidade, nem saúde, nem o nosso pão, nosso alimento, Pai querido, nem muitas das vezes a despensa vazia. Obrigado, Pai querido, porque não tem nos deixado realmente nos faltar nada. Muitas das vezes temos tristeza, mas também temos a alegria, Pai querido, que vem pela manhã. Obrigado, Pai querido, pelo sorriso de cada dia que é posto em nosso rosto, sabendo que a dificuldade que a gente enfrenta é muito grande. Obrigado. Obrigado, Pai querido, por cada vez, Pai querido, que nossos amados irmãos ouvem de suas esposas ou seus esposos. Eu te amo. Obrigado, Pai.
Que seja uma palavra sincera e verdadeira, que cada abraço que cada um der, Pai querido, nessa noite, seja sincero e verdadeiro, seja puro. Ah, Pai querido, que a Tua presença possa se manifestar, Pai querido, no lar de cada irmão que encontra-se nesse momento em dificuldade. Ah, meu Pai querido, que a vida conjugal seja restaurada. Pai querido, que o varão, Pai querido, toma a sua posição de sacerdote do lar e a varoa toma a condição de igreja, que é submissa ao cabeça, aleluia. E que o varão entenda que ele verdadeiramente tem que se sacrificar por essa igreja, o Pai, que ele não viva de acordo com as mazelas do seu coração, mas sim com a vontade da Tua palavra. Ah, meu Pai querido, se todos nós entendêssemos, ó Pai querido, verdadeiramente o sacrifício do madeiro não seria necessário. Que ninguém repreendesse ninguém, Pai querido, porque todos nós estaríamos andando no mesmo propósito, em mesma direção. Ah, Pai querido, quantos de nós têm caído, Pai querido, por causa de uma palavra errada, um entendimento errado da palavra, ou porque alguém, Pai querido, tem se levantado contra e a pessoa fica com medo. Pai, nessa noite eu tomo nas Tuas mãos. Pai querido, purifica e santifica aquilo que precisa ser purificado, santificado. No nome de Yahshua, liberta aquele que precisa ser liberto, Pai. Repreende no nome de Yahshua Mashiach, Pai querido, aquilo que tem atrapalhado a caminhada dos irmãos, Pai. Pai querido, prepara, Pai querido, no nome de Yahshua, os caminhos daqueles que têm começado essa jornada, os novos convertidos, Pai querido, que têm enfrentado uma peleja muito grande no seu seio familiar. Pai querido, joga por terra, Pai querido, toda a cilada do inimigo, preparada na vida dos irmãos Ialdins, mas dos Ialdins de verdade, Pai. Aqueles disfarçados, Pai querido, toma nas Tuas mãos. Cumpra, Pai querido, a Tua vontade e que a Sua vontade prevaleça na vida deles, ó Pai. Faça segundo a reta justiça do Teu coração. Pai querido, nos perdoa, porque nós continuamos falhando perante a Ti, mas obrigado pela condição de nos consertar, de poder nos consertar a cada dia. Ah, Pai querido, no nome de Yahshua, eu Te louvo e Te agradeço por essa live maravilhosa e por cada vida, Pai querido, que esta palavra vai alcançar. No nome de Yahshua Mashiach, é o que eu Te peço e Te agradeço. Que assim seja. Louvado seja Yahweh. Meus irmãos, no próximo sábado, no nome de Yahshua, se Ele permitir, e ao Todo-Poderoso me permitir, estarei aqui nesse mesmo horário, tá? Trazendo uma palavra para edificação do corpo do Mashiach. Se vai ser uma palavra para edificação, conserto, uma palavra de ânimo, eu não sei, pois a palavra é dele, é a vontade dele, tem que ser do jeito dele, tá, irmãos? Obrigado por me permitir fazer parte da sua vida por esse breve momento, no nome de Yahshua Mashiach. Bom final de semana, até sábado, shalom, shalom.